Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Ribeiro e a gente está aqui para mais uma live da Quatro Rodas. A gente teve um probleminha técnico na primeira tentativa dessa live, a gente teve um probleminha de sinal de celular, então vamos tentar aí mais uma vez, estamos em outra locação, para falar do semi-autônomo mais barato do Brasil, o XC40. Vamos dar uma olhada nele? Inverter aqui a câmera, tá aí, XC40. O menor SUV da Volvo acaba de chegar aí ao Brasil, está podendo acompanhar pelas imagens da nova câmera dupla do Samsung Galaxy Note 8. Como você está vendo na descrição dessa live, é o semi-autônomo mais barato do Brasil. O que é essa tecnologia semi-autônoma, né? Não é um sistema completamente autônomo. Esse carro ele não dirige sozinho, mas ele consegue, em situações, por exemplo, de engarrafamento, de anda e para, ele consegue seguir o carro da frente, ele consegue se manter na faixa por alguns segundos. Não adianta soltar o volante totalmente. Após alguns segundos ele dá uma bronca em você e você tem que voltar a andar com o carro com a mão no volante. Vamos falar um pouco de preço, né? Afinal, ele é semi-autônomo mais barato do Brasil, mas por quanto? O XC40 ele começa a ser vendido no Brasil na versão T4 por R$ 169.950. Em seguida vai a versão T5 com um motor mais potente, que a gente já vai falar que é R$ 194.950, e a topo de linha R-Design de R$ 214.950, que é essa versão que vocês estão vendo na live. Só que, apesar da R-Design que vocês estão vendo ser a única versão com sistema de condução semi-autônoma de série, a Volvo ela fez uma coisa muito parecida com o que a Tesla faz. Todo o XC40 vendido no Brasil, ele vai vir pronto para condução semi-autônoma. Entre os equipamentos da condução semi-autônoma tem essa câmera que vocês estão vendo aí no topo do para-brisa. Essa câmera é um dos sistemas, um dos equipamentos que a condução semi-autônoma exige. Todo XC40 vai ter isso, mesmo que ele não tenha o equipamento. Isso vai permitir que você compre o sistema de condução semi-autônoma por R$ 5.000. Então a versão de R$ 169.950 ela vai para os R$ 174.950 com a condução semi-autônoma. Outra curiosidade, o primeiro dono, por exemplo, comprou um XC40, não optou pela condução semi-autônoma. Você comprou o carro seminovo, você vai poder ir na concessionária, você paga aí os R$ 5.000 e eles vão ativar o sistema de condução semi-autônoma. É um pouco polêmico, né? Porque você tem um carro que está com equipamento, mas ele não vai estar habilitado. Mas eu não entro nesse mérito, eu acho que de qualquer forma é uma tática bem inovadora da Volvo. O Wallace Rua já perguntando do piloto automático adaptativo. O Wallace, tem todo o XC40 que tiver o sistema de condução semi-autônoma, que chama Pilot Assist, vai vir com também o controle automático adaptativo, que é aquele, para quem não conhece, quando tem um carro mais lento à frente, ele freia sozinho, até parar se necessário, e quando o carro à frente sai ou volta a acelerar, ele volta a acelerar o carro. Então todo o XC40 que tem o Pilot Assist também tem a condução semi-autônoma. A Jéssica aqui perguntando do motor a diesel. Jéssica, não, ele vai ser vendido só com motor a gasolina. O motor do XC40 é sempre 2.0, superalimentado. O que varia é a tecnologia. A versão T4, que é aquela versão de entrada que eu comentei, de R$ 169.950, ela tem um 2.0 turbo de 190 cavalos e 30,6 kgfm de torque. As versões T5, que é a Momentum e a Redesign que vocês estão vendo aí, ela vem com o mesmo motor 2.0, só que esse motor tem uma tecnologia que o antigo Audi A1 tinha. Ele tem turbo e compressor. Ele tem um compressor para fazer a superalimentação do motor em regimes de baixa rotação, porque o compressor ele é acoplado direto ao virabrequim ou por meio de correntes, correias ou engrenagens. Em médias e altas rotações é um turbo. Então é um sistema de compressor e turbo. Isso permite ao 2.0, que equipa essa versão que vocês estão vendo, chegar a 252 cavalos e 35,7 kgfm de torque. Câmbio, ele é sempre automático de 8 marchas, aplicação transversal, o que muda é a tração. O T4, que é o de 190 cavalos, tem tração dianteira, e o T5, de 252 cavalos, tem tração integral. O Wallace perguntando aí por que não trazem um Park Assist. O Wallace, não trazem um Park Assist, mas eles trazem o sistema de sensor de estacionamento traseiro de série em todas as versões, câmera de ré a partida intermediária e a topo de linha que vocês estão vendo, câmera sensor dianteiro, mas não tem aí o sistema de Park Assist, bem pontuado por você, né? Se ele tivesse, vocês iam identificar aqui um sensor na lateral,
Mas esse sistema ele pode ser oferecido por encomenda, assim como o sistema de câmera 360 graus. O Silvio Shinji Akabane, como será a tecnologia Lexus semi-autônoma? Silvio, essa tecnologia semi-autônoma, ela é um degrau pro carro totalmente autônomo, que é esses que você vem testando, que inclusive se envolveram no acidente fatal. Inclusive, gente, fazer um parênteses bem rápido aqui. Vocês leram que um carro da Uber, um veículo, um XC90, se envolveu em um acidente fatal, um carro autônomo. Aquele carro não estava usando as tecnologias da Volvo. Aquele era um carro cedido pela Volvo, mas os equipamentos de condução semi-autônoma da Volvo estavam desativados. Então a Volvo, no caso daquele acidente, não tem nenhuma responsabilidade. Vamos lá, o Igor perguntando quando chega no Brasil. Igor, já chega agora as versões T5, Momentum e R-Design. A R-Design é essa que você está vendo aí. E a versão de entrada, T4, chega em julho. O Bruno pedindo para mostrar dentro. Vamos mostrar dentro, Bruno, porque esse carro tem uma coisa aqui que vai chamar a atenção de algumas pessoas e olha, é polêmico, viu? Vamos abrir aqui. Vamos direto ao ponto. A porta. Por que eu estou mostrando a porta? O pessoal mais atento vai notar uma coisa. Tá faltando alto-falante aqui. Não sei se vocês estão vendo. Não tem alto-falante a porta. A porta tem apenas nas versões mais caras um falante menor aqui. Mas deixa eu entrar aqui para vocês conseguirem ver o interior. O alto-falante, eu não vou conseguir mostrar o alto-falante para vocês, gente, porque o alto-falante, ele tá dentro do painel. Ele tá aqui dentro, são dois alto-falantes, né, um de cada lado do painel, e eles fizeram isso para liberar esse espaço. Então vocês podem ver que o porta-treco é muito grande. Eu acho que é um dos maiores porta-trecos que eu já vi, superando até carros que são marcantes no segmento, como o Kwid e o Fox. Por conta disso, e também uma questão de design, eles usaram um carpete, aqui uma espécie de carpete, né? Que ele é um pouco, não áspero, mas ele é resistente ao atrito. Por que eles botaram esse revestimento? Porque você botar no porta-treco não ficar escorregando para frente e para trás a cada frenagem e aceleração. O conceito é muito legal, funciona. Eu pus um bloquinho aí que não ficou escorregando. Só que vocês estão vendo que esse acabamento vai até a parte de cima. E a sensação ao tato dele não é tão requintada, não é o que você espera aí de um carro de 215 mil reais. O Wallace comentando do sistema de som Harman Kardon, exato, Wallace, esse sistema Harman Kardon, ele é apenas na versão R-Design. As outras versões usam sistemas de sons mais simples. Eu tenho aqui alguns números para vocês. A versão T4 usa um sistema de som de 80 watts. A versão T5 Momentum usa um som de 250 watts RMS, e essa topo de linha Harman Kardon que a gente está vendo, a R-Design, 600 watts. Painel digital, um velho conhecido aí do pessoal que é entusiasta de tecnologia e que é muito similar à tecnologia usada nos Audis e no Polo. Nesse carro, ele não mostra o painel, o GPS de forma integral. Ele sempre mostra aí os dois mostradores. O que varia, por exemplo, aqui é o conta-giros. Mas se eu boto no modo de condução Eco, para economizar, aqui vira como se fosse um potenciômetro, né? Ele mostra quando o carro estiver acelerando e recuperando energia. Clemerson perguntando do consumo. Clemerson, vamos lá, vamos falar de consumo também. Eu vou falar de outros números de desempenho. Mas consumo, a versão que a gente está, que é a R-Design, a T5, ela faz 8,8 km por litro com gasolina na cidade e 10,7 na estrada. A 2.0 T4, né, versão de entrada, é um pouquinho mais econômica, quase nada, 9 km por litro, 11 por litro na estrada. Lembrando que esse carro tem start-stop, ele liga e desliga no trânsito, e também tem coaching, né, ele consegue engatar o neutro quando você está num declive leve. Mostrar um pouco aqui o sistema multimídia Sensus da Volvo. Na minha opinião, é um dos melhores sistemas multimídia disponíveis no mercado. Ele é extremamente intuitivo, ele funciona como se fosse um tablet. Então você vê aqui, você tem rápido acesso às principais funções do carro, GPS, sistema de som, climatização. Então assim, é bem legal, é bem intuitivo. Felipe perguntando se o Fusion não é sonotômetro. Não é, Felipe, porque o Fusion ele não tem alguns sistemas para andar em tráfego pesado, né? O sistema de congestionamento. O Jaime perguntando se é flex. Não é, Jaime, é um motor 2.0 turbo ou turbo com compressor, no caso do carro que a gente está andando, movido somente a gasolina.
O Lucas Jax perguntando 0 a 100. Boa pergunta, viu, Lucas? O 0 a 100 dessa versão que a gente está falando é 0 a 100 em 6,5 segundos, também conhecido como 6 segundos e meio, e 230 por hora. A versão T4 de entrada é um pouquinho mais lenta, ou menos rápida, como você preferir. 7 segundos e meio na aceleração e 220 por hora de máxima. Vamos falar também outros números. Porta-malas, 460 litros. É um espaço bem razoável, a gente vai mostrar já o porta-malas. E são, no tanque, são 40 e... tô puxando minha cola aqui. 460 litros. Pera aí, enquanto eu puxo minha cola aqui, vamos a mais perguntas. Alexandre Santana, transmissão ZF. Alexandre, não é ZF, é Aisin. A ZF, ela faz uma transmissão para aplicação transversal de 9 marchas. Quando é 8 marchas, é Aisin. Lembrando que esse câmbio não é o ZF 8HP, tão conhecido aí do pessoal, que é aqui para Amarok, de Amarok a Rolls Royce. Cauã perguntando se é 7 lugares. Não é, Cauã. Esse carro é só 5 lugares. Esse carro, Cauã, para você ter uma ideia, ele briga com BMW X1, Audi Q3 e Mercedes GLA. A gente está falando aí de 4,42 metros de comprimento, 2,70 de entre-eixos, 1,86 m de largura e 1,65 de altura. O tanque, eu fiquei devendo para vocês, 54 litros o volume do tanque. A gente, o Wallace perguntando, câmera de reta em linhas de curvas. Tem sim, viu, Wallace? Esse recurso geralmente aparece em carros que tem ESC, controle de estabilidade e câmera de ré. É o caso desse carro. Isso que vocês estão vendo é um recurso que está se popularizando, mas a utilidade depende do celular que você tem. É um carregamento por indução. Então, o caso, por exemplo, do celular que a gente está usando para fazer essa transmissão, o novo Samsung Galaxy Note 8, se a gente colocar aqui, ele começa a carregar sozinho. Celular que não tem essa tecnologia, você tem que usar um adaptador. Mas é prático, porque você coloca aqui, começa a carregar. Mas quem quiser usar o espelhamento Android Auto, que permite o uso do Waze, não adianta tanto indução, porque você tem que conectar ele via cabo por aqui para ele fazer o espelhamento. A alavanca de câmbio é uma alavanca um pouco incômoda, viu? Demora para você acostumar com ela, porque ela, como da BMW, ela volta sempre para a mesma posição. Então demora um pouco para acostumar. As trocas sequenciais, quando não tem borboleta, é feita aqui para a esquerda e para a direita. Isso não seria um problema se não fosse o detalhe que as borboletas, vamos mostrar as borboletas aqui, só equipassem as versões R-Design. Então todas as outras versões você tem que apelar aqui para trocar marcha para a esquerda e para a direita. Freio de estacionamento eletrônico e o auto hold, que segura o carro mesmo quando você não está pisando no freio. André Luiz perguntando de assistente de faixa, colisão frontal ou lateral traseira. Legal, viu, André? Esse carro, ele tem assistente de faixa e frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestre em todas as versões. Os alertas de colisão e traseira, ele não tem o alerta de colisão, ele não tem mitigação lateral, por exemplo, como tem o Classe E, que ele não deixa você trocar de faixa, mas ele impede você, ele impede você virando o volante, né? Ele fica forçando o volante pro lado, e curvas leves ele consegue fazer o carro sozinho. O Silvio Shinji comentando, ele deve ter sistema de anticolisão. Ele tem sistema de anticolisão, Silvio, em todas as versões, que é a frenagem autônoma de emergência, né? Inclusive consegue parar completamente o carro até certas velocidades, geralmente 60 km por hora. Mas o sistema de controle adaptativo, que você controla por aqui, ele só tem na versão de série Redesign, R$5.000 opcional. O André Luiz perguntando do preço, vamos falar, André, enquanto isso vou mostrar o espaço traseiro. Lembrando que a gente está falando de um carro de 2,70 metros de entre-eixos. Os preços é 169.950 na T40 de entrada até 214.950. Espaço traseiro, olha, o espaço é legal, viu? Ele é mais espaçoso que o Mercedes GLA, por exemplo. É um pouquinho mais espaçoso que o E-Pace. Tem saída de ar-condicionado para quem está aqui atrás, 2 saídas, eu achei bem legal. Teto solar panorâmico é exclusivo da versão topo de linha, ele é panorâmico e ele abre aqui a primeira metade. O Wallace Ruas perguntando do alerta de ponto cego. Boa questão, viu, alerta? O Wallace, desculpa. Ele não tem alerta de ponto cego, viu, de veículo no ponto cego. É um carro tão tecnológico assim, faz falta. Uma coisa que gera um pouco de incômodo, vocês estão vendo aí a parte preta do quebra-vento fixo da porta traseira. Ele é bem grande e é uma questão de design, né? Porque pelo formato da porta, o vidro não poderia descer. Tá vendo? A porta acaba antes. Então eles fizeram essa peça.
é uma questão meio polêmica, assim, porque fica estranho, né? Parece que tá faltando um pedaço do vidro ali. Felipe Kisser perguntando se ele estaciona sozinho. O Felipe não estaciona, esse carro não tem sistema de estacionamento autônomo. O que, por exemplo, o Audi Q3 pode ter como opcional. André Luiz perguntando se tem versão 4x4. André, tem sim. Todo XC40 T5, que é o de 252 cavalos, tem uma versão tração integral, né? É aquela que você não consegue desligar. O Lucas Jacques perguntando se ele não tem airbag para pedestre. Lucas, bem lembrado, viu? A Volvo foi pioneira na criação do airbag para pedestre, mas esse sistema tem desuso, porque ele é muito caro e ele tem quase a mesma eficiência de um sistema pirotécnico que levanta o capô, por exemplo, ou usar um capô mais macio e com fixação de motor mais baixa. Então esse carro não tem airbag para pedestre porque não precisa. Esse carro ele tem 7 airbags, que são 6 airbags tradicionais, né? Frontais, laterais aqui, né? Estourando a parte do banco. Estoura aqui uma bolsa, os de cortina e de joelho para o motorista ali próximo aos pedais. O Alex Ramos perguntando se tem versão a diesel. Eu te respondo enquanto eu abro o porta-malas aqui. Não tem, Alex. No Brasil são só versões 2.0 a gasolina com motor ou turbo na versão T4 de entrada, quanto a T5 que tem turbo e compressor. Antes de abrir o porta-malas, mostrar um pouquinho aqui de novo a traseira. A placa fica no para-choque, né? Então o metal da tampa fica mais limpo, né? Então tem o pessoal aqui no test drive em Santa Catarina até elogiou esse aspecto do carro. O teto é preto na versão R-Design. Só que uma curiosidade, apesar dos faróis serem full LED, com opção adaptativa na versão R-Design, a lanterna, o pisca, é halógeno. Essa lanterna não é full LED. O Harley comentando, o Compass é mais completo. Você tem razão, Harley. O Compass com todos os opcionais é mais completo, só que é um outro segmento, né? O Compass topo de linha Trailhawk é somente diesel, né? E esse carro que a gente está mostrando é gasolina. Então, vamos abrir aqui o porta-malas. Porta-malas com abertura elétrica. Então aí, 460 litros. É um volume bem razoável, fixação Isofix para os bancos traseiros com top tetra, que são esses dois ganchinhos que vocês estão vendo. E ele tem uma solução interessante aqui, né? Botaram até essa bolsinha para demonstrar. Ele tem um assoalho traseiro que dá para adaptar aqui, como vocês estão vendo. E quando você dobra esse assoalho traseiro, você pode, por exemplo, pendurar uma sacola. Eles complicaram uma solução simples, que era ter o porta-sacola na lateral do porta-malas, mas ficou bacana. Eu acho que é legal. O Everton perguntando qual é a média de consumo. O Everton é 8,8 na cidade, 10,7 na estrada, na versão T5, 9,11 respectivamente na T4, na 2.0 turbo. Fechar aqui o porta-malas com abertura elétrica, mostrar um pouco aqui por fora para encerrar essa live. O Lick Shonen Silveira perguntando, um bonito carro, é uma pena que na revenda cai muito o preço. A Volvo trabalhou muito a questão da revenda e do pós-venda desse carro. Eles estabeleceram revisões a preços fixos até 150 mil quilômetros. Só que as revisões desse carro, no geral, são caras. Você tem revisões aí de até 3 mil reais, dependendo da quilometragem. E algumas manutenções que, para quem conhece esses carros mais modernos, você pode até achar esquisito. Por exemplo, troca do fluido de transmissão. Hoje em dia os câmbios automáticos são selados, você nem precisa mais trocar o fluido. E esse carro você precisa sim trocar o fluido da transmissão, você também tem que trocar correias. Então são velas, né? Hoje em dia você tem velas de alta quilometragem, não é o caso do XC40. Rômulo Camo perguntando se tem câmera lateral nos retrovisores. Rômulo, é só por encomenda, que é o sistema de câmera 360. O Lucas Jacques, boa pergunta, se esse motor compartilha alguma peça com a Ford. Não, Lucas, esse carro é totalmente Volvo/Geely. É um motor desenvolvido pela Volvo, um motor modular, inclusive compartilha algumas peças, como bomba d'água, com as versões diesel. Então você vai reparar que a maioria dos motores da Volvo são 2.0 4 cilindros, com variações de potência, porque é uma família modular. Uma informação em primeira mão para vocês, o XC40 na Europa vai ser o primeiro Volvo da história a ter motor 3 cilindros, 1.5 turbo, e essa versão está sendo estudada para o Brasil. O Júlio Ramon perguntando se tem velocímetro no para-brisa, né? O HUD, Head-Up Display. Júlio, não tem. Também senti um pouco falta, pelo menos nessa versão aí de entrada. Mas eu tô vendo que o pessoal tá comentando muito do design. De fato, o design desse carro é bem interessante. É meio ame ou deixo. Eu particularmente gostei, mas eu tenho que acostumar com algumas coisas, como esse metal aqui na base da coluna C.
Mas é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar essa live por aqui. Agradeço aí a audiência de todos e dar uma palhinha aí. Em breve sigam o Instagram da Quatro Rodas, porque vai ter um carro que muita gente gosta, mas quase ninguém compra, exclusivo lá no Instagram da Quatro Rodas, em breve. É isso aí, gente. Obrigado. Boa tarde.